Boa noite, está no ar aqui o Bom Dia Entrevista com o deputado Capuani, Gilberto Capuani, que está nos visitando nesta segunda-feira aqui. Capuani, que já está em 4 mandatos, ele que vai buscar seu 5º mandato agora, e antes da saída do Eduardo Leite, na semana passada, ele conversou com o ex-governador para ver em que pé que estava a questão do projeto Avançar, que acaba beneficiando vários municípios da nossa região sem asfalto, que, aliás, eu sempre friso, nós fomos muito contemplados neste momento do governo do Estado, mas também nós estávamos muito tempo sem ser contemplados. Nós tínhamos as regiões com o maior número de municípios sem asfalto no Rio Grande do Sul. Mas essa realidade, gradativamente, ela está mudando. Nós vamos atualizar os asfaltos com o deputado Capuani, ver como é que está esses vários acessos e as notícias que eles trazem para a comunidade de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Boa noite, Capuani, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos telespectadores da TV Bom Dia. Uma alegria mais uma vez a gente estar aqui. E tu colocasse aqui com muita propriedade. Quando a governadora Ieda assumiu o governo, faltavam 12 municípios da região do Alto Uruguai que não tinham acesso asfáltico. Durante o governo Ieda, o governo Tarso e o governo Sartori, foram feitos município de Floriano Peixoto. Muito mal feito, diga-se de passagem. E foi começado Ponte Preta, que não terminou, está sendo concluído agora. Então, quando o Eduardo Leite assumiu, faltavam 11. E nós queremos que até o final desse ano, de 2022, no mínimo 10, se não concluído, estejam em obras. E o outro que falta esteja com o seu projeto. Mas é assim, né, elaborado. Não queremos que seja mais de outros governos que vêm aqui proposta eleitoreia de um ano eleitoral. Tenha garantido esse recurso, que eu sempre gosto de pedir, tenha garantido esse recurso, ou é só uma conversa do Estado no momento eleitoral? Essa é uma diferença também do governo Eduardo Leite. Tomara que continue com o vice agora, Ranolfo. Sempre que ele criava um programa, estabelecia uma obra, ele alocava os recursos. Tanto é que aqui na questão da restauração, eram em torno de 25 milhões, e subiu o preço do asfalto, e aí o Dair teve que reajustar a tabela, pela tabela lá da Fundação Getúlio Vargas, e aí faltou recursos. Aí ele já alocou mais 11 milhões, que é para fazer cumprir aquele desequilíbrio lá. Então, o recurso está assegurado. Ponte Preta, por exemplo, já estava há algum tempo lá, o recurso assegurado. Então, cada obra que ele vai contemplando, ele vai alocando os recursos. Então, já tem 8 municípios, que uns já receberam parte, já tem destinado, e agora tem mais 2, que foi objeto agora da última reunião que eu tive com ele. Ele anunciou que vai gastar em torno de 500 milhões para concluir a duplicação da 116 e da 290, que vai lá para Rio Grande, para Pelotas, para lá, com recurso do Estado, rodovias federais. Aí ele disse, não, mas o cidadão não é nem municipal, nem estadual, nem federal. Muito bem. Aí, terminada a explanação dele, eu pedi a palavra e disse, governador, eu fico muito desconfortável, embora o mérito de concluir aquelas rodovias, que tem um gargalo muito forte lá, em votar favoravelmente a destinação desses 500 milhões para 2 rodovias federais, quando municípios da minha região, pequenos municípios, ainda não têm o seu acesso asfáltico. Aí ele me perguntou qual é os municípios. Aí eu coloquei Monte Alegre dos Campos, que não é aqui da região, mas também é uma base eleitoral minha, e Entre Rios do Sul e Faxinalzinho. Aí estava o pessoal do Dair, ele inclusive chamou o vice-governador, que agora está assumindo como governador, e disse, eu estou assumindo aqui um compromisso com o deputado Capuani, que é para o Dair concluir então, o projeto de Entre Rios do Sul, que já foi feito o trabalho de campo, e inclua Faxinalzinho junto com o projeto lá de Benjamin Constant do Sul. Aí disse, governador, de 11, o senhor vai fazer 10. Ele disse,
por que o outro? Qual é o de outro? Quatro Irmãos, ainda não tem o projeto, ele disputar era pronto, e o projeto também, para que se a gente não pode fazer a obra, ao menos vamos deixar com o projeto depois também. vão ter só a Transbrasiliana que vai faltar depois para ligar Quatro Irmãos também. E a Transbrasiliana também evoluiu, né? A Transbrasiliana, nós já tínhamos conseguido aprovar o projeto de viabilidade técnica, econômica e ambiental, ainda na época do ministro Padilha, e agora depois foi uma nova empreitada para conseguir o projeto de engenharia. Mas a empresa não termina nunca esse projeto? Não, já está pronto. Uma empresa mineira? Não, ela já fez. Então faz poucos dias. E já entregou no DENIT. Agora esse projeto que ela elaborou está sendo analisado pelo DENIT. E tem, inclusive, recurso no orçamento desse ano de 2022, que é uma emenda da bancada federal, que é de todos os partidos. 4 milhões. 3.900. Eu não me lembro de qual. 3.900. É uma pequena quantia. É que veio uma maior para a ponta da integração aqui de Campinas, Ronda Alta, que veio uma de bancada maior e veio de 3.900.000 para a Transbrasiliana. Mas tem que começar. Agora, só você vai começar para o Passo Fundo e Erechim. Isso lá na frente nós vamos saber, né? Que essa é uma outra discussão. E até é bastante complicado que comece ainda esse ano, né? Mas ao menos tendo rubrica aberta, uma vez aprovado o projeto lá pelo DENIT, já dá para licitar, e aí sim a gente já pleitear que para o ano que vem tenha no orçamento o recurso mais significativo para essa tão sonhada Transbrasiliana. É que eu sei, vai ter muito candidato a deputado federal que vem aqui com a solução mágica. Eu estou acostumado, os caras vêm aqui e digo que saudade, deputado, 4 anos que não lhe vejo. Eu já recebo ele assim, né? Aí já vem com a fórmula mágica. Não me conta isso, eu quero ver resultados lá na ponta, na prática. Mas, Capuani, nós temos ainda dois assuntos, acho que importantes. Nós começamos a semana com uma informação de um pedido seu para a Assembleia, principalmente, em função do preço das passagens que a Assembleia Legislativa paga. Muito acima de mercado, que a pessoa vai lá e compra. O que aconteceu que o senhor chegou a essa parte que mostra que está sendo majorada, cobrado muito acima do valor do mercado? O que é isso, deputado? Bom, hoje era para mim estar em Assunção, no Paraguai, lá está tendo um encontro da União Parlamentar do Mercosul. Eu faço parte lá da União Parlamentar e tinha desejo, lá tem a questão da discussão do corredor bioceânico, da construção de uma nova ponte, tem assuntos importantes. Aí eu pedi para a minha assessoria para ver o preço da passagem e disponibilidade. Bom, aí a empresa lá que compra as passagens para a Assembleia mostra para nós aqui, me apresentou aqui o custo da passagem de Porto Alegre para Assunção, que é encostadinho, perto. Qual é o valor? 8.922,18 pela Latam. Tinha que ir a São Paulo e voltar. Aí eu disse, não, mas agora há poucos dias eu acompanhei aí na imprensa que a empresa Azul voltou a fazer Brasil-Paraguai, está fazendo os voos lá. E é voo direto. Eu quero cotar também através da Azul, até porque é um voo mais rápido, direto. Aí a empresa lá me informou que não tinha disponibilidade de passagem pela Azul. Aí eu fiz uma consulta particular. E tinha? E tinha. Está aqui a 1.327,48. Essa é da Azul. Esse é da Azul, voo direto, ida e volta, Porto Alegre, Assunção. 1.327,44. 723 para ir, 603,84 para voltar. E o que é pior, não me disponibilizaram. Eu perdi o encontro lá, não pude ir, porque a empresa que presta serviço para assessoria não quis vender para a Assembleia, para nós lá. Direto para ti não quis vender isso? Não quis vender pela Assembleia. Particular, se eu quero, eu vou lá e compro na Azul, por 1.300 e pouco. Aí o que eu fiz? Notifiquei o presidente da Assembleia e pedi providência. Inclusive de que seja notificado o Tribunal de Contas e o Ministério Público, isso que tem que ser apurado. E onde é que está o mais grave? Onde ela disse que não tinha disponibilidade pelos 1.327. Não tem lugar no avião para mim ir.
Agora, pelos 8.922, daí sim tem. Mas são duas empresas distintas. Você falam, essa é a minha dúvida. 1.300 é de uma, 8.000 e pouco é da outra, quase 9.000 reais é da Latam. Sim, mas a empresa que presta serviço eu sei, a empresa que presta serviço para a Assembleia. Para a Assembleia. Que compra as passagens. Compra as passagens. Aí quer dizer, ela deve ter interesse, aliás, bastante interesse, tem interesse em vender para a Assembleia a passagem de 8.922 e não a de 1.327. Então daqui a pouco a Assembleia não pode comprar direto? Sem um atravessador? Acaba sendo um atravessador. Esse assunto eu já levantei lá na Assembleia há algum tempo, há uns 3, 4 anos atrás. Eu já fiz esse questionamento, porque quando eu ia a Brasília, vamos imaginar uma passagem a Brasília, 3.800. Aí vou e volto. Aí tu fala com o que está sentado no banco ao lado, quanto é que tu pagou da passagem? 1.600, 1.400, 1.500, normalmente menos da metade. Aí eu já fiz esse questionamento, na época a Assembleia me explicou que tinha uma agência de viagem, que tinha sido contratada através de um processo licitatório. Eu, inclusive, propus na época, digo, não, mas eu compro a passagem, pago e depois peço o ressarcimento. Não, mas não pode. Não pode. Quer dizer, tu tem que ir lá jogar o dinheiro público no lixo. Também eu questionei, se eu quiser vir para Erechim ou vir a Passo Fundo de ônibus, a Assembleia não me paga. Eu posso vir com o meu carro, ou eu posso vir de avião, que é mais caro. Resolver vir aqui em Erechim de avião, eu venho de avião. Mas esses gargalos da política que acaba deixando até o político em descrédito. Tu quer tentar mexer e não consegue, das amarras históricas que existem. Exatamente. Eu era diretor do Banrisul, eu fiz muita viagem de Passo Fundo a Porto Alegre de ônibus. Pegava ali na rodoviária, 7 da noite, 11, estava lá. Às vezes no avião tu tem que ir lá, alguém te levar lá no aeroporto, alguém te pegar lá em Porto Alegre. Mais prático, o avião já está na boca do gol, o ônibus. E mais barato. Mais barato. Então não pode. Então eu estou aguardando, eu notifiquei no mesmo dia, na terça da semana passada, a presidente da Assembleia, e eu não vou deixar quieto isso aqui. Tá certo? Não vou deixar quieto, até porque caberia aqui até uma indenização por dano moral, porque eu perdi uma reunião que eu ia lá porque não me disponibilizaram a passagem. Aliás, a passagem que me foi ofertada, eu achei, não vou gastar 9.000 de passagem para ir ali em Assunção. E era um encontro de um dia, era muito oneroso para a Assembleia. Então, a gente quer que a Assembleia me esclareça isso e, mais do que isso, que tome providências para que isso não continue. Até que mude o sistema. De ressarcimento seria a melhor maneira, né? Exatamente. Seria a melhor maneira hoje em dia. Exatamente. Tu vai ter o teu teto de gasto, tu está representando um poder, nada mais justo que tu receba esse recurso de volta. Agora, não pagar 3, 4, 5 vezes mais o valor da passagem. 700%. Então, tu imagina o volume todo de passagem da Assembleia por ano? Isso é Pai, eu queria ter ser o dono dessa agência, mas vamos deixar para um outro momento. Deputado Capuani, recentemente o MDB demorou um pouco para decidir o seu candidato e recentemente teve a escolha do Gabriel Souza como o pré-candidato ao governo do Estado. O senhor esteve lá no dia, domingo retrasado, né? E como é que o senhor vê esse momento? E não faltou alguns históricos do partido lá, tem algumas arestas para corrigir daqui para frente agora, em função Ficou algumas arestas para ser aparada a partir de agora, daqui para frente, né? Como outros partidos também têm, que eu digo, olha o PSDB e o Nacional, para que fazer uma prévia se ela não tem validade? Então não faça. Quando tu antecipa o processo para ser democrático, tu acaba pagando o preço no ano seguinte. Eu estou notando que não vale a pena os partidos, porque eles saem tudo rachado quando eles tentam antecipar o debate por seus filiados. Como é que tu vê esse momento do MDB? Em primeiro lugar, está definido, né? Até porque o MDB tinha marcado uma prévia, que era para ser no dia... Umas 2 vezes, eu acho, era para fazer. Marcou, abriu, fez edital, marcou prazo, era até o dia 3, para quem quisesse participar da prévia. Se inscreveram, tinham como pré-candidatos o Alceu Moreira e o Gabriel Souza. Aí houve uma interferência de líderes chamados históricos lá do MDB,
que pediram para ninguém se inscrever, porque poderia expor ainda mais uma divisão no partido. A prévia não foi cancelada, ela ficou lá. Quem podia se inscrever poderia ter se inscrito, ninguém se inscreveu. Então, prévia não tem mais. Né? Aí a executiva do partido decidiu, então, e é quem tem a legitimidade para fazer isso, que o diretório, composto por mais de 40 membros, escolhesse o candidato. Aí se inscreveu apenas o Gabriel Souza e foi ungido pela 80% dos filiados que estavam presentes. Depois vai ter a convenção, que para mim, nesses casos, é meramente homologatória. Para referendar o que foi escolhido. Referendar. Então, o candidato do MDB é Gabriel Souza. O que tu vai discutir são políticas de coligações. Né? Bom, aí tem algumas arestas internas, e o partido está trabalhando nisso, tem que recompor. Isso faz parte do processo democrático. Quem perde ou vai perder, não quer participar, tem que abraçar a maioria. Às vezes não é o candidato à nossa simpatia. É que nem pesquisa, né? Quando está na frente, tu acredita no instituto. Todo mundo Quando gosta. está atrás, esse instituto não presta. É mais ou menos assim? Então está definido, o candidato é o Gabriel, e uma outra frente do partido está trabalhando, então, com um grupo de partidos, especialmente através do presidente Fábio Branco, no sentido de estabelecer uma negociação, uma conversação com os partidos que são ali aliados do governo para definir a chapa para participarmos das eleições desse ano. Já foi quase 20 minutos, Capuani. Eu acho que para encerrar, eu queria uma perguntinha. Tu achou certo a decisão do Eduardo Leite em renunciar? Como é que o senhor analisa esse movimento político do governador do estado? É uma coisa que a gente não entende, né? Tu veja bem, ó. Ele ir para o PSD, como está previsto, que estava lhe oferecendo uma oportunidade de ser candidato do PSD, renunciar ao mandato, né, e ser candidato, era uma situação. Bom, o que ele fez, eu não sei o que ele sabe lá na frente, que garantias deram para ele? Renunciou ao mandato quando o PSDB tem um candidato que foi escolhido pela prévia, né, que não tem valor legal, mas tem um valor moral. E agora ele, para ser candidato, ou o Dória desiste, que eu acho que devia desistir, ou ele disputa com o Dória na convenção do partido para ser o candidato do PSDB. Que momento, né? Mas se ele entra no PSD naquele momento, um dia depois, teve aquele problema em Canoas. Ele ia ter que dar a resposta num partido que recém ele entrou. Tu já pensou nesse lado? Lá em Canoas, acho que é PSB. Não é PSD? Não sei. PSD? Não, então, só para ter uma ideia como as coisas poderiam ter. Ia ter que dar explicação numa coisa que nem sabia. De repente, poderá ser a terceira via, né? Estou vendo a própria a senadora do MDB, que tem uma discussão onde até ele mesmo postou no Instagram dele, dizendo assim, ó, você gostaria de uma chapa com a Simone de presidente e Leite de vice, ou vice-versa? Ele está chamando a pessoa para conversar, ele está criando algumas questões, dizendo... Então, ele está dizendo que essa união MDB e PSDB passa por ele. Está deixando muito claro essa questão, que a nível nacional ele vai conseguir fazer essa união e também que acaba sendo, respingando aqui no nosso estado positivamente, no caso do MDB e o PSDB estar junto. Então, eu acho que a jogada dele, no meu entender, é que o Dória não vai ter culhão para juntar os partidos que ele está tentando juntar, juntamente com o Tasso Gereissati, juntamente com o Aécio Neves, que eu acho que é por aí a permanência dele no PSDB. Eu acredito nessa viabilidade de Leite e a Simone, até porque a Simone também está com dificuldade no MDB, porque tem os caciques lá do MDB que o mesmo problema daqui está dando lá agora. Que são petistas. E aí sim, bem como tu disseste, poderá ter um acordo que reflita aqui e beneficie o MDB no sentido de elaborarmos uma composição com o PSDB aqui no Rio Grande. Capuani, muito obrigado pela participação aqui. Quando estiver por aqui, nos ligue, nos entre em contato, que estamos sempre com as portas abertas aqui. Muito bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos os teus telespectadores. Boa noite a todos e até a próxima.